Olá, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo da série O que eu aprendi com o autismo. Eu sou a Gabriela Modesto, coach terapeuta de mulheres, criadora do programa Florescer para Mulheres. E eu resolvi criar essa série, falar um pouco mais sobre o que eu aprendi com o autismo do meu filho de 3 anos, porque muita gente me pergunta, muita gente nem acredita, porque eu não falo muito disso, eu não fico reclamando, eu me posiciono de um jeito diferente em relação a isso. Muita gente me pergunta. E eu tenho aprendido tantas coisas a partir dessa situação, dessa experiência que é o autismo dele, que seria até egoísmo da minha parte não compartilhar isso com as pessoas. E hoje eu quero falar sobre rotina. A rotina foi algo que, para você que está me assistindo, pode ser óbvio, mas para mim não é. Eu era uma pessoa, né, para quem já assistiu meus outros vídeos, eu era uma perdida. Até 2007, até os meus 27 anos, eu era uma pessoa completamente perdida, não tinha objetivo, não tinha meta, que mané meta, né? Ai, deixa a vida fluir. E eu comecei esse meu processo de desenvolvimento humano por causa da minha depressão. Se não fosse o fundo do poço, eu realmente não teria entrado nessa, pode ter certeza. E eu tive uma filha, né? Eu era mãe solteira. Mas a gente não tinha muita rotina, né? A gente tinha a rotina do básico, né? De manhã, né? Café da manhã, vai para a escola, almoça, ficava na escola o dia todo, voltava em casa, para jantar, dorme, mas não tinha hora para dormir, não tinha um ritual do sono, não tinha mesmo assim hora para fazer cada coisa em casa, né? E daí eu me casei de novo, a gente teve um filho, e era impossível não ter rotina, né? O Henrique era um bebê que chorava muito. Muitos pais e mães de autista relatam isso, que são bebês que choram demais. Provavelmente, me arrisco a dizer que tem a questão do componente sensorial, né? Como eles recebem muitas informações sensoriais ao mesmo tempo, sem conseguir isolar cada uma, e isso é assunto para um outro vídeo, ou então nem é assunto para mim, é assunto mais para a neurociência, mas provavelmente por isso esses bebês eles choram muito mais mesmo. E assim, o Henrique chorava muito e muito alto. E ele não tinha rotina, ele não dormia, eu não descansava, assim, nos primeiros meses foram horríveis. Não, mais no primeiro mês, porque depois a gente colocou a rotina, melhorou muito. Mas eu lembro que tinha dias que, assim, meu marido chegava do trabalho, eu tava chorando e o Henrique tava chorando. Porque ele não descansava, ele mamava, ele não dormia, dormia 5 minutos, 10 minutos, eu também não descansava e eu tava naquele estresse, né? E privação do sono é um dos piores monstros aí do ser humano, para mim, principalmente, você quer me ver um bicho, você me deixa sem dormir. E aí a gente começou a procurar o que fazer com essa criança, como fazer para essa criança dormir, o que faz para a criança dormir, né? E aí a gente encontrou essa rotina do sono. Então a gente começou a criar esse ritual em casa. Então o Henrique mamava, depois ele tomava banho. O que é mais comum é a criança mamar e dormir, né? Mas até na explicação que a gente procurou dessa pessoa que nos ensinou, é para não associar o bebê, não associar sempre o mamar a dormir, porque senão toda vez que vai dormir precisa mamar, né? Então para desassociar até assim, da presença da mãe, do colo, da mama dele e tal. Então ele mamava, né? Colocava para rotar, depois ele tomava banho e depois a gente colocava ele no bercinho, no Moisés para dormir. Só isso também não adiantou, a gente precisou enrolar ele, aquele método do charutinho lá, porque também ele se debatia muito, então ele acordava, ele não conseguia dormir, então precisamos fazer isso também. Não foi fácil, não foi fácil. Foram alguns dias e semanas de muito choro, muito estresse do nosso lado como pai, porque a gente, né, a criança tá chorando, eu acho que ela tá sofrendo. No caso do Henrique, não acho que era. Né? Hoje, entendendo que ele é autista, era uma forma dele expressar esse monte de informação que ele estava recebendo. Mas se tem um choro, é porque alguma coisa não está bem. E foi muito difícil. Né? Hoje, o Henrique tem 3 anos e meio. É muito tranquilo. A gente, às vezes, ele tem mamar, né? Um copinho com leite, às vezes nem tem, dependendo da hora que a gente janta. A gente tem uma rotina, tá? Se você saber. Mas às vezes, né, a gente vai sair, vai fora, né? Frequenta a casa de alguém, chega mais tarde, come um pouquinho mais tarde, então isso pode mudar. Mas normalmente ele tem uma mamadeira, ele vai pro berço, né? Mama, toma o leite dele, vai tomar banho e depois ele vai dormir. E hoje é muito tranquilo. A gente deixa ele no quarto dele sozinho e ele dorme lá. Às vezes a gente escuta ele falando, cantando, mas daqui a pouco ele dorme. E isso, tem gente que fala assim, nossa, que sorte, né? Que ele dorme cedo. Gente, isso não é sorte, não, tá? Isso foi uma construção. Todo ser humano precisa de rotina. Mas eu só pude aprender isso através da necessidade que ele demonstrou. Então, eu era aquela pessoa que assim, eu quero ser livre, quero fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser.
mas o nosso sistema, né, ele gosta de rotinas. É muito mais fácil para a gente se preparar para algo que é previsível do que ficar se preparando para algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, hoje ele tem horário para dormir, depois que ele vai dormir, eu tenho tempo para cuidar de mim, para fazer as minhas coisas, para ficar mais com o meu marido, para dar atenção para minha outra filha, que também precisa de atenção. Então, a rotina, essa organização, né, esse mínimo de planejamento, faz com que a gente se oriente melhor, que a gente tome decisões baseado nisso. Então, por exemplo, muita gente fala, né, ai, sorte, nossa, que bom que ele dorme cedo. Que bom mesmo, mas isso foi uma construção. No primeiro ano, a gente morria de medo de sair dessa rotina. E aí ele não conseguia fazer as coisas, ele não conseguia mais dormir. E a gente evitou sair de casa durante muito tempo à noite. A gente ainda evita. O Henrique, quando ele quando ele não dorme, né, ele fica muito chato, ou ele fica muito elétrico, gente do céu, olha. Só os anjos mesmo para dizerem amém. Então, a gente faz de tudo para não sair dessa rotina, né? Não quer dizer que, nossa, ele nunca pode fazer, mas é porque faz muito bem para ele e faz muito bem para a gente, porque a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, da nossa energia. Então, não adianta assim, a gente precisa dar atenção para os nossos filhos. A gente precisa, mas a gente precisa também. Então, se a mãe tá mal-humorada, tá estressada, tá sem dormir, tá sem comer direito, tá sem se cuidar, como é que ela vai ser a melhor mãe que esse bebê precisa ser, né? Então, eu tive que descobrir isso. E eu tive também muita sorte. Eu tive apoio do meu marido o tempo todo, de que às vezes ele precisava fazer isso por mim, porque para mim era sofrido, para mim às vezes era difícil deixar ele ali no bercinho, só ficar do lado dele, não pegar ele no colo. Né? Teve alguns momentos que para a gente tirar. Não, isso aqui eu não vou entrar nesse mérito deste vídeo, fica lá no outro vídeo, senão a gente vai estender demais esse assunto. Mas o apoio de alguém, no caso foi meu marido, mas poderia ter sido de outra pessoa, foi fundamental para a gente conseguir implementar essa rotina e fazer ela funcionar. E hoje todo mundo se beneficia disso. Ele, porque é uma criança que dorme em qualquer lugar hoje, às vezes dorme um pouquinho mais tarde, né? Mas assim, ele sabe que ele tem um momento de dormir. Ele se prepara para isso. E é engraçado que às vezes ele mesmo pede. É muito legal. Então é importante a gente ter rotina. Todo mundo precisa ter rotina. Né? Se você já sabia disso, ótimo, mas eu aprendi isso com 37 anos. Então, eu espero que você tenha aprendido isso antes de mim. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.